Seguimos caminhando, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 43. Eu comecei a escrever esse esboço tem uns 20 dias. E ontem à noite eu tive certeza que eu não iria terminá-lo. Atos 2, 43 nos diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse versículo ele nos dá uma dimensão de grandeza e nos aponta uma relação de responsabilidade sobre o que é ser igreja. Pastor, mas eu estou só visitando, eu estou só na paquera ainda com o Mevan em Ibirapuera. Eu não sei ainda se a gente vai namorar, se vai noivar, se vai casar. Mas entenda, a igreja do Senhor é muito, infinitamente maior do que o Mevan em Ibirapuera. A marca Mevan é uma plataforma dentro daquilo que o Senhor tem por igreja. É só uma plataforma, nada mais do que isso. A compreensão do que é ser igreja é o entendimento do significado dela a partir de verdadeiros gatilhos que estabelecem o fazer do Senhor, meu amigo Edu. Porque o fazer do Senhor tem no ambiente a liberdade do fluir. Como nós estávamos orando antes do culto, irmão, no domingo sempre chega meia hora antes, porque nós vamos estar chapando o coco aqui. E nós estávamos orando, declarando ao Senhor a liberdade que Ele tem em nosso meio, mas essa liberdade não somente de palavras, carece de um comportamento, um tipo de gente. E olha que interessante, quando você pega a ênfase do início desse versículo, todos estavam cheios de temor. Olhe para quem está do seu lado e diga: temor não é medo. A religião, através das suas inquisições, demonstrou às pessoas que temor a Deus é medo, meu querido Tiago. E não é medo. É uma doce reverência. É uma consciência, uma percepção do que de verdade é o Senhor em nosso meio. Porque o Senhor em nosso meio causa isso na gente, que é um constrangimento que não nos coloca de canto, é um constrangimento que nos traz para perto. É um constrangimento que nos faz dobrar os joelhos e literalmente se derramar na presença dEle, não porque a gente está aterrorizado, mas porque dentro da gente o Espírito despertou aquela sede, aquela expectativa de estar com o Criador. O céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Então quando nos conectamos com o Senhor, de verdade a gente se desarma e a gente vai desabando, se sentindo não humilhado, não rejeitado, mas se sentindo invadido, encharcado por um doce amor que se resume através de um temor, de uma vida que decide viver para o Senhor de tal forma que nada à sua volta se faz alheio à presença. Porque a presença do Senhor não é no culto do domingo da manhã, é todo dia. No culto do domingo da manhã a gente ouve junto, a gente recebe junto, a gente celebra junto, a gente chora junto, mas a presença, ela segue, ela não se afasta. E essa vida com temor, o resultado dela está no texto. Maravilhas e sinais, realizações da igreja, através de um fundamento que teme a Deus com responsabilidade. Você está me entendendo? Sim. Existem percepções que a gente precisa começar a descobrir, de coisas que são geradas através do nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor gera. E gera essas magnitudes, essas coisas lindas e belas. Aquilo que o texto fala sobre maravilhas e sinais como verdadeiras evidências de que estamos com Ele. Quando caminhamos, essas evidências vão surgindo como sinais. Você já se viu como resposta na vida de alguém? Não trazendo ela para você,
para você. Mas pegando ela pela mão e dizendo: venha cá que eu quero te apresentar um Jesus, que ele é maravilhoso. Não, o Jesus eu já ouvi falar, o dos crentes, né? É o dos crentes, mas tem uma paradinha aí. Não é só o Jesus do calendário, não é só o Jesus do 25 de dezembro, não é só o Jesus lá da Som Livre, lá da gravadora. É um Jesus que é de verdade. Aí você pega essa pessoa, você vai caminhando com ela, e na inocência dela, ela vai percebendo quem é o Senhor da sua vida. E quando ela percebe quem é o Senhor da sua vida, você não coloca ela embaixo de você para você fazer dela uma escada para você chegar mais perto do Senhor. Mas você engancha no braço dela e diz: vamos junto? Vamos caminhar em direção a esse Senhor? Não, mas você não é maior que eu, você não tem primazia. Não, eu tenho mais responsabilidade só. Mas se eu te coloco num lugar diferente desse aqui, eu vou me ver com Ele, porque eu já tenho relacionamento com Ele. Então você vai conduzindo pessoas a Cristo, e ainda que essas pessoas tenham essa referência de entender o caminho, compreender o próximo passo, entender o próximo nível, a próxima referência, você se enxerga e se vê como um facilitador, um amigo do noivo, um pastor de ovelhas que não são suas. A religião se assusta com isso. E olha só, o exercício dessa devoção é constante, porque se aplica no temor do Senhor também em relação a pessoas. Não, eu me relaciono com Deus, pastor, e os crentes que se lasquem. Não, você teme a Deus servindo pessoas, cuidando de gente. Paulo fala dessa profunda reverência e desse profundo temor lá em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Um texto extraordinário de alguém que estava disposto no coração a caminhar nesse lugar de temor e reverência, entendendo nesse texto que todos os aspectos do Senhor são disponíveis e literalmente são sequenciais. Porque dele, origem, por meio dele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. A reverência da amplitude não é a reverência da circunstância. A reverência da circunstância é, na presença de Deus, um comportamento. Na pseudo-ausência do Senhor, outro comportamento. Se eu compreendo que não é o comportamento da circunstância, mas o comportamento de tudo que o Senhor significa, a presença é permanente e o comportamento é o mesmo, sempre. Encurte o caminho com Deus. Permaneça na sua presença o tempo todo. E entenda nessa dimensão que todas as coisas são para Ele sim. E você precisa convergir a sua vida, tudo que lhe diz respeito a Jesus como o Senhor de todo o tempo. Do tempo que você já teve, você literalmente entrega a Deus, porque já passou. Não fica acessando, não, já foi. O tempo de hoje, exerça-o com sabedoria e viva-o com sabedoria. E o tempo futuro está nas mãos dele. Então, por que titubear? Por que oscilar na sua fé? Compreenda que a responsabilidade sobre o que o Senhor faz e como Ele faz está num elo, num vínculo profundo de intimidade. E essa intimidade ela não pode se perder no caminho por causa de mística. O que é mística, pastor? Mística é uma interpretação. Eu sinto no meu espírito, eu vi, eu achei, eu percebo.
Tem gente que na madrugada tem tanta visão que eu não sei se dorme. Irmão, nunca vi um anjo. Mas tem gente que se não vê um anjo 47 vezes durante o dia, aquele dia não foi abençoado. E eu não menosprezo, tá? Mas também não fico na dependência de saber o que quem viu o anjo viu para me dizer, porque você precisa compreender a dimensão de cada um. Pastor, mas existe gente que vê anjo? Claro que existe. Mas se eu faço disso uma doutrina, quem não vê anjo não se relaciona com Deus? Se eu faço da visão profética uma doutrina, quem caminha de uma maneira mais simples não tem relacionamento com Deus? É como dizer que a nossa tempestade que não veio, com a tempestade que veio no Rio Grande do Sul e a falta da água no norte, está moderando da parte de Deus quem é e quem não é. Você compreende? Nuances no espírito. Olha só como são as coisas. Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 11. Ezequiel 14, do 4 até o 11. Olha só, esse texto ele fala, numa introdução simples, de um aviso da necessidade da remoção dos ídolos do coração e das prisões geradas pela ambição e pela idolatria. Pastor, o que é prisão e o que é idolatria? É o que limita. A idolatria, no micro, ela coloca a expectativa no santo. E a prisão é onde você fica aguardando a manifestação do santo em seu favor. Vá dizer que você nunca deu uma benzidinha nas antigas. Ah, já deu. Eu conheço pela tua cara que você já fez uma fezinha onde não devia. Não, pastor, está amarrado? Eu sou crente. Eu sempre tive na igreja. Você já foi na quinta-feira da vitória. Esse sorrisinho no canto da tua boca te entrega. Você já foi lá e disse, vamos fazer um negocinho aqui, Deus. Virou judeu, crente agora, quer fazer um negocinho com o Eterno. Vamos fazer um negocinho porque a gente negocia e vai ficar tudo bem, fica bem para mim, fica bem para você. Meu nome é Salim e está tudo certo. Olha só, idolatria e prisão são coisas similares. São muito parecidas e são intimamente conectadas. Olha o que diz o texto. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos, repita comigo, ídolos, em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Ele está dizendo que se você coloca um ídolo, um motivo corrupto no que está no seu coração, no se relacionar com ele, e ainda for em direção a um profeta, para consultar o profeta e também ter uma opinião, o Senhor está dizendo que ele mesmo responderá, conforme a idolatria da intenção. Não, eu vou mandar essa mensagem aqui para o tal do profeta, porque ele tem um negócio para me dizer. Eu não sou crente, Jesus, eu já mandei mensagem para o profeta. Não, eu vou dar uma perguntada, porque eu estou meio confuso, eu quero ver se eu tenho uma clareza no negócio. Irmão, eu não estou dizendo para você entrar em contato com alguém e dizer ora por mim. Eu estou dizendo que teu coração está corrupto. Você está perdido mesmo, você está viajando na maionese. A idolatria tomou conta de você, a ansiedade tomou conta de você, e você no meio dessa ansiedade corrupta de coisas que não prestam, você ainda vai enfiar um profeta no meio para buscar uma direção, para selar esse assunto. Ah! Sabe aqueles cubinhos mágicos? Você já viu aqueles cubinhos mágicos que você fica virando de cor assim? Você já viu que criança tem? Mas é uma coisa muito difícil, muito complexa, é uma matemática absurda naquilo ali. Um monte de profeta profetizando um monte de coisa para um monte de gente de qualquer jeito. Você já notou que nenhum profeta diz assim, ó, o Senhor vai te matar, viu? Você está errado, tu está traindo tua esposa, teus filhos estão tudo desviados, você vai para o inferno e Deus te abençoe, bate a porta na cara. Não, os profetinhas, gente boa, só tem coisa boa.
É como se fosse aquele cubinho mágico amarelo para todo lado. Para qualquer lado que você vira é amarelo. Ah, ganhei, mas já estava tudo amarelo. Não, mas ganhei de novo. E agora? Ganhei de novo. Parece que você fica buscando e os caras nutrem a expectativa pelo óbvio. Por quê? A conveniência. Porque talvez um Pix resolva o problema do profeta do dia seguinte. Aí a idolatria da dimensão de uma necessidade, que busca a profecia da conveniência, que por resultado gera um igualitário que todo mundo vai vencer e está certo para todo mundo, e depois resulta em alguma coisa. O Senhor está dizendo, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar. Olha, preste atenção, reconquistar. O que é reconquistar? É trazer para perto de novo. Ah, então o Senhor Deus não acredita? Acredita mais do que eu e você junto. Ainda que haja corrupção, eu, o Senhor, isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente ao Israel separar-se de mim, distanciamento, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo, um objeto de zombaria. Aqui está dizendo que pode dar errado você usar a sua ambição para acessar lugares no Espírito e buscar direção para que essa ambição se afirme. Sabe por que a igreja dos crentes ela é meio que mal falada? Por causa desse tipo de movimento. Aí você entende o porquê da zombaria. Por causa da ganância. Por causa da expectativa que está no lugar errado, com coisas erradas, com termos errados. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. E eu eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Para ficar bem claro. E se o profeta for enganado, e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, ou seja, permissivo. E estenderei o meu braço contra ele e o destruirei. É permissivo, é destruição. Tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados, diz o texto. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão meu povo, eu serei o seu Deus. É palavra do soberano, o Senhor. É a impressão que dá que quando você termina de ler um versículo desse, se eu fosse um padre, você diria alguma coisa. Está ligado da católica, né? Todo mundo fala, eu já fui umas vezes, eu fico mais perdido que cego em tiroteio, irmão. Eu não fiz a crisma. A Maria já fez, acho que já fez. Ele está no meio de nós. Não é? Não parece? Esse texto termina assim. É só para dar uma amaciada, irmão. Está tenso o assunto. Você viu que esse texto está falando de uma relação de fé? Pastor, o que é uma relação de fé? Ô Tiago, vem cá com essa tua camisetinha de Tang Mix, vem. Tang Mix, laranja com mamão. O que é uma relação de fé? Eu te ensino, você está aprendendo. Aí o Tiago tem dúvida, ele me pergunta, eu ensino de novo. Aí a gente segue conversando e nessa conversa a gente vai caminhando. E nessa caminhada, essa relação de fé gera confidência. Gera uma relação que eu preciso corresponder, não só a expectativa do Tiago em relação ao assunto, mas discernir com responsabilidade a expectativa de Deus acerca do Tiago.
Porque o Tiago, de alguma forma, está sendo servido por mim. E com o temor do Senhor, lembra do assunto? E com o temor do Senhor eu manifesto aquilo que Deus tem na vida do Tiago, através dessa responsabilidade de conduzi-lo a um lugar de maturidade. Até o momento em que a gente se separe? Não. Mas talvez no momento em que a gente possa largar um da mão do outro e ele seguir no caminho dele, cuidando de outras pessoas e eu aqui. Mas jamais a gente perde o vínculo, o olhar, porque estamos conectados numa relação de fé. Esse texto está falando de uma relação de fé abusiva. O que é uma relação de fé abusiva? Ela produz nessa relação coisas que não estão no coração do Senhor. O que não está no coração do Senhor? Idolatria, ambição, projetos que não estão moderados à luz da palavra. Ou seja, a relação de fé se perde. Mas como que ela é restaurada, pastor? Ela é restaurada a partir do temor. Eu não posso falar algo para você que não esteja fundamentado, porque se eu falo algo que não está fundamentado, naturalmente, em algum momento você vai se perder. E quando você se perder, pela afirmação da sua ambição, pela minha conveniência, afirmando a sua ambição, em algum momento essa conta chega para mim também. Porque no caso, o profeta não é só aquele que diz assim diz o Senhor, é o que instrui ao caminho. O principal ofício profético não é o assim diz o Senhor. O principal ofício profético é, vamos por aqui, que esse é o caminho do Senhor. O principal ofício profético é andar com uma lamparina, com uma luz acesa, dizendo, gente, vamos lá, pode vir. Talvez não seja muito do discurso, mas seja da prática, na caminhada em que você vai moderando as pessoas. Cuidado, aqui tem um degrau. Gente, vamos seguindo. Essa é a palavra que nós temos. Vamos caminhando, vamos seguir em frente. Ó, outro degrau, fica esperto. Vem vindo, não vamos perder o timing, não vamos perder o foco, não vamos perder o movimento, porque se a gente continuar com o foco, com o movimento correto, nós não nos afastaremos do Senhor. E se não nos afastarmos do Senhor, tudo que nós vamos viver está nele. Então Ele naturalmente libera isso sobre nós, porque estamos agindo com temor, caminhando como igreja, com temor. Jesus Cristo é a perfeita moderação entre o almejar e o ter, entre o desejar e o realizar. Como saber, pastor, se o que eu estou buscando então está pautado numa ambição absurda? Você pega Jesus e coloca ele como um filtro nessa situação e você vai entender de verdade o que essa situação representa, se é coisa boa ou se é coisa ruim. Quando pegamos as nossas expectativas e passamos por esse filtro moderador chamado Jesus, irmão, é na hora que a gente é constrangido, talvez a deixar tudo de lado e levantar a mão para cima e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou errado. Eu dei um passo maior do que a perna, eu estou querendo fazer coisa que não está no teu coração. Ou, Senhor, obrigado por me ajudar a enxergar, eu não quero errar nunca mais. Não saia de perto de mim, eu preciso desse filtro constantemente, eu não quero me perder pelo caminho por causa do meu coração, que é corrupto. Base de fé é base de vida. Base de fé não é base de, o fulano é tão espiritual, né? Não, base de fé é base de vida. A vida é fundamentada pela fé. E a fé fundamenta a vida. Então não queira ficar separando quem é espiritual, quem não é espiritual. Você já ouviu a expressão médium? Fulano é médium. Mas ele não vai ser inteirium, é nunca. Sim, isso foi uma piada de quinta série. Tá, eu vou melhorar. E parece que o médium é a pessoa espiritualizada, mas irmão, ele é médium. E a gente precisa ser inteirium. Estou gastando meu latim aqui, nada a ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1, pode deixar na tela para mim aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma prova.
E essa fé se baseia por coisas extraordinárias. Pode deixar o texto aqui, tá? Ou você vive por essa fé extraordinária, ou talvez você queira viver somente por aquilo que enxerga. Pastor, mas eu preciso enxergar para mim acreditar. Está tudo certo. Temos exemplos de homens e mulheres que precisaram de provas para afirmar a sua fé. Mas escute uma coisa. Talvez quando você fecha os olhos e se lança numa relação de confiança, seja a mais profunda sinalização de intimidade. E o Senhor às vezes pega a gente pela mão e vai conduzindo, e a gente quer ficar medindo o lugar, o espaço. Tem uma trena sempre no bolso. Agora a trena é digital ainda. Você está com o olho fechado, sendo conduzido pelo Senhor, e a outra trena está aqui para fora do bolso, medindo para entender qual é a relação com o Senhor e para onde que ela está indo. Para quê? Para anotar tudo numa caderneta, e ao anotar tudo nessa caderneta, de vez em quando chamar a atenção do Senhor, porque o Senhor está indo para um eixo que você não está entendendo. Não queira caminhar só pelo que você vê. Procure a paz na sua vida muito além do que você vê, muito além do que você enxerga. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ah, pastor, então eu vou me fazer ignorante na minha fé. Você é que pensa. Porque quando você não está enxergando, toda a sua percepção, além da vista, está sendo exercitada. E o Senhor nos pega pela mão e vai nos conduzindo a esse lugar, fazendo com que a nossa caminhada seja consciente, mas fundamentada na fé. De muitas respostas que você precisa de uma planilha, talvez você só tenha que ter um coração ideal e um espírito quebrantado. Porque esse espírito quebrantado num coração ideal vai fazer com que o seu nível de intimidade com o Senhor saia dessa coisa mediana e entre em algo profundo e verdadeiro. Você está me entendendo? Diga para o irmão que está do seu lado: pastor Israel é gente boa, você ainda vai gostar dele em algum momento da vida. Eu vivi essa relação de fé por aquilo que eu enxergava. Se eu não saísse de um culto com uma chave da vitória no meu bolso, ou com um panfleto, ou com um patuá de alguma coisa dentro de carteira, irmão, eu era da quadrangular, irmão. E eu tinha essa visão de que tinha que sair com alguma coisa na minha mão para afirmar a minha fé de algum jeito, porque se eu não saísse com um lenço, parece que o culto não rolou. Agora, geralmente a gente sai de um culto do Mevan chorando. Arrebentado com a gente mesmo, que o culto bom do Mevan, quando termina, é quando você sai em crise com você mesmo. Desculpa te avisar, tá? Aí a gente sai quebrantado, olha no bolso, não tem um papel, não tem uma oração, uma reza, um cordão das dobras poderosas do exercício espiritual das 47 semanas. Você fica procurando um argumento para você se segurar, e no fim das contas te foi falado de Jesus. E agora, o que eu faço com isso? Eu preciso conhecer mais Jesus para me entender o que foi dito. Conhecer a Jesus é um exercício de uma fé que se aprimora. Eu não posso parar no tempo, como um tempo passado na minha vida, e entender que aquilo era normal. E como muitos outros estão naquele lugar, às vezes tolerar as pessoas que caminham nesse nível de dependência seja a grande estratégia para alcançar o coração delas e em algum momento descortinar a pessoa do Cristo, para que elas também entendam, assim como nós estamos entendendo. Senão a gente se fecha dentro desse auditório, vira um bando de alienado. Com 15 anos a gente vai descobrir exatamente o que a gente construiu, o que a gente fez, porque esse é o extrato da religião. Igrejas fechando, sem gente, com somente terceira idade, contando histórias e casos de 20 anos atrás, como era tão bom naquela época, e os jovens, os adolescentes e as crianças não existem. Uma igreja triste, uma igreja fechada, é uma igreja que não tem uma coxinha para vender na cantina, irmão. Esse parâmetro não fecha para a gente, porque a gente não tem a cantina, mas tem que ter um negocinho para comer ali atrás. Que é uma saladinha de fruta. Não é as histórias do passado.
É as histórias do hoje. E aí? Como é que vai ser o Jesus que nasce nas ruas dia 25 de dezembro aqui, na Vereador José Diniz, com a Bandeirantes, no meio de uma comunidade que mora num lugar improvável, da igreja manifestando Cristo, ceando com eles numa noite extraordinária? Dia 28 é a nossa reunião. Você quer participar de um Natal diferente? Se eu fosse você, eu vinha para essa reunião de alinhamento. E como é que vai ser o ano que vem, pastor? A gente está bem doido. Mais do que já era, com um cronograma do céu, para manifestar a glória de Deus nas ruas dessa cidade. E aí a gente começa a tocar um monte de gente improvável e a gente passa a ter uma revelação do quanto que a gente é improvável também. Olha que legal! Enquanto a religião vai crescendo e vai virando monges no exercício espiritual, a gente sai abraçando gente para não esquecer que a gente também é gente. Filipenses capítulo 2, e Jesus sendo achado homem, foi achado gente em meio a gente. E ele era o cara. Medida diferente de se viver o evangelho. Nós somos responsáveis por aquilo que nos é confiado. E essa responsabilidade, ela vai além da gente, entenda. Não é ser responsável com você somente, é o primeiro passo, é a base. Se você se ama, isso para encontrar um nível maior precisa se estender ao próximo. Hebreus capítulo 12, versículo 28, tem um texto extraordinário sobre esse senso de responsabilidade. Portanto, já que estamos recebendo o quê? Um reino, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Quando você começa a buscar a palavra temor na Bíblia, você vai se assustar do quanto de referência que você vai encontrar. Não é pelo quanto que é citado na Bíblia, mas é o quanto você precisa entender que é relevante pela reincidência. Nós recebemos da parte de Cristo um reino inabalável, e esse reino inabalável precisa gerar na gente gratidão, e essa gratidão uma adoração a Deus de um modo aceitável. E se existe uma adoração de um modo aceitável, existe uma adoração de um modo reprovável. Eu não estou falando de quem não adora a Deus, eu estou falando de gente que adora do jeito errado. Que existe um protocolo em relação à adoração, e isso pode se perder se ele não for batizado no temor e na reverência. O Senhor está aqui, amém? O Senhor está lá na sua casa, amém? O Senhor está nos seus negócios. O Senhor está nos contratos que você vai assinar essa semana, nos clientes que Deus vai te mandar, em projetos que vão se expandir e você vai ter que dar o seu jeito para resolver, porque vão surgir num estalar de dedos, e quando surgir à sua frente você vai dizer: Senhor amado, o que eu faço? Vou ter que rever meu planejamento do final do ano, do início do ano, vou ter que rever minha grade, minha disponibilidade, porque a coisa está expandindo. Tome posse disso, irmão. Isso é profecia, a palavra de Deus se cumprindo. Pastor, isso não é profecia da conveniência? Não, irmão, nós estamos vivendo tempos que o Senhor vai tirar da mão do ímpio, da mão daquele que não é, para colocar na mão dos filhos de Deus. Isso é bíblico, isso é palavra que se cumpre, afirmando a caminhada de fé daqueles que são de Jesus. Nós somos igreja, vamos viver essa influência. Se Deus confiou pessoas também, estando elas necessitadas, quer estejam acima ou abaixo da nossa incumbência, precisamos guardá-las. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Segunda Samuel 21, 15 ao 17. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, repita comigo, se cansou. Cuidado com o cansaço. Um homem e uma mulher cansados negociam valores. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi.
A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. É uma relevância sobre uma movimentação de um homem chamado Davi, batalhando suas guerras, recebendo um livramento da parte de Deus absurdo, porque uma pessoa que estava ao seu redor o protegeu. Você já parou para pensar que coisa doida? O Senhor levantando os seus num coletivo linear. Davi na relevância da palavra que foi recebida sobre todo aquele exército, sobre toda aquela nação. Um governo segundo o coração de Deus. Davi, com esse governo e essa autoridade, estava vulnerável e estava cansado. Ao lutar com o gigante, ao se enfrentar com ele, tomou-lhe um couro. Ao ter essa vulnerabilidade exposta, ele foi guardado por alguém que estava posicionado e decidiu protegê-lo. No meio dessa proteção, um grande livramento da parte de Deus, que passou pela vida de alguém. Você já parou para pensar que tem horas talvez que você vai proteger alguém? E isso faz parte da jornada. E tem horas que alguém vai proteger você. E isso é livramento de Deus, com circunstâncias extraordinárias. Essa expressão de gratidão, ela encontra o coração do Senhor e nos faz entender o quanto que nós temos que entender toda a envergadura do Pai e todo esse aparato que nos está disponível. Não são movimentos individuais que fundamentam a igreja, mas fundamentos coletivos através de percepções pessoais que se fazem responsáveis pelo todo, principalmente por quem está vulnerável. O que a igreja faz com quem erra? Geralmente descarta. É o chamado a política do cancelamento, né? Você tem internet, você sabe do que eu estou falando. Ah, pastor, mas daí que não tem gente que não vale nada, irmão. Tá certo. Agora, se eu for pesar por peso de idoneidade, o quanto que eu valho e o quanto que a outra pessoa vale, em algum momento eu vou encontrar uma corrupção em mim. Nós não estamos com as pessoas no que elas erram, porque o que elas fazem muda. Mas quem elas são é estabelecido no reino dos céus. É a identidade de Deus na vida delas. Então nós não estamos com a pessoa no pecado, mas estamos com ela no arrependimento. É pegar, segurar pela mão e colocar atrás e dizer, bora caminhar. Não, pastor, mas eu quero me justificar. Fica quieto. Não, mas eu estou precisando. Você não está precisando nada, querido. Você está precisando ficar quieto. Vou te ajudar, vou te sustentar, vou guardar tua casa, vou guardar tua família, vamos servir os seus filhos, vamos fazer um coletivo, vamos atender o que está acontecendo, se mover de uma forma responsável. Agora, espera. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Deixa o Senhor mover. É assim que você guarda a gente. É assim que você guarda o seu irmão. É assim que você guarda quem está vulnerável. É assim que você guarda as pessoas que estão nesse lugar de dependência e nem sabem o que querem muitas vezes. Segurando pela mão e entendendo, ela quer ajuda? Quer. Aí você ajuda do jeito que ela precisa, não do jeito que ela quer. Ah, eu quero ajuda, então você vai fazer isso por mim, você vai fazer aquilo por mim, você vai fazer aquele outro por mim, aquele outro. Tem horas que você precisa levar a sua fé de tal forma a fim de encontrar maturidade. Está dando um pouquinho de microfonia aqui na frente, se puder abaixar um pouquinho eu agradeço. Puder encontrar um nível de maturidade a fim de você segurar na mão e dizer, não é a hora de você dizer o que você quer. É hora de você me ouvir e fazer o que é preciso. A questão é quantas pessoas estão nesse lugar de arrependimento. São as pessoas que realmente querem ser curadas. Porque se a pessoa não se faz vulnerável ao tratamento de alguém que segura pela mão de forma madura e fica vivendo de profecia para afirmar aquele termo, afirmar aquela mudança, afirmar aquela situação, afirmar aquele divórcio, afirmar aquele problema, afirmar um monte de coisa, que ele quer uma palavra, ele quer que você seja uma caixinha da promessa para tirar alguma coisa boa dali e dar um versículo para ele postar na rede social dele e dizer que o meu Deus é forte. Segurar alguém pela mão e dizer, eu vou te ajudar. E a gente vai orar. E Deus vai dar uma direção.
E você vai sair dessa, mas restaurado, vivo. Porque não pode apagar na sua casa a responsabilidade que o Senhor trouxe a você. Não pode apagar a lâmpada que existe dentro de você, que carece brilhar na vida dos outros. Você está apagado pela vergonha do erro, mas eu vou estar com você em todo o processo de arrependimento. Tem hora que você faz isso por alguém. Talvez em algum momento seja necessário para você, para colocar a sua vida no eixo. No que nós acreditamos? Na melhor arma de todos. Qual é a melhor arma espiritual que existe, pastor? É o que Deus disse. Não é nem o capacete, não é nem o sapato, não é nem a calça, não é nem a couraça, não é nem a espada. É o que o Senhor falou. E se o Senhor falou, é a verdade. Não mistifique a verdade. O Senhor é absoluto no que diz e no que fala. E o seu Espírito testifica no nosso espírito a palavra como um fundamento de direção, a fim de que a gente não se perca em opiniões e distrações. Você está me entendendo? A compreensão das nossas palavras, a clareza das nossas palavras, elas anunciam para onde as coisas estão indo. E, irmão, tem uma coisa que a maturidade traz. O Tito, quando era pequenininho, brincando perto de uma tomada. E ele queria descobrir o que era aquele buraquinho na tomada. E você olha uma criança de 4 anos e uma tomada. E você diz para a criança, tomada não é para você. E a criança insiste na tomada. Você olha e percebe, eu sei onde isso vai dar. E logo você pensa, vou ficar por perto, porque se der alguma coisa errada vai ser a mínima possível, mas que ele nunca mais vai se ver com a tomada, ele não vai. E daqui a pouco dá o... Claro que a mãe da criança não estava por perto, né? Senão ela ia me conectar na tomada. De repente o palitinho vai na tomada. E dá só aquele... E lá Santa Catarina é 220, irmão, não é 110 não. É violento, é bruto. E ele olha e faz assim. Aquele vou chorar, não vou chorar, e se chorar sei que sou culpado. Aí o que você fala? Eu sabia que ia dar isso. Eu sabia que ia dar. Porque é o rumo da percepção. É o rumo da intenção e da direção. Você olha e percebe. E depois o que acontece, pastor? Acolhe a instrução, ama e continua todo mundo junto. Não existe argumento de correção ou de direção que justifique ausências e distanciamento. Ah, não, então eu vou me divorciar, eu vou embora. É mesmo, você vai? Não, pastor, o meu casamento, o único jeito do meu casamento se resolver é um divórcio. Quer ver o pior divórcio que acontece? Não, pastor, nós continuamos tudo amigo. Deixa eu falar para você. Divórcio é uma coisa do diabo. É uma coisa do inferno na vida da pessoa. E como que se resolve o problema então no casamento, pastor? Agora não dá mais de fazer inscrição, né? Que já está lotado lá o encontro dia 25, né? Senão você ia ter um caminho bem interessante lá, de um relacional do Ministério de Casais aqui da casa, que já está lotado. Um ambiente aqui na Zona Sul que vai ser disponibilizado para isso. E vão ter instruções poderosas, relacionais de níveis extraordinários, no dia 25, no sábado. Como que resolve conflitos, pastor? Não indo embora, permanecendo naquilo que Deus disse, reivindicando todas as palavras que o Senhor falou, as instruções que o Senhor deu sobre determinados movimentos, a fim de que se firmasse uma aliança. Não tenha medo de caminhar afirmando uma aliança, porque uma aliança não se quebra. E quando se considera ir embora, é porque talvez quem está com o alicate na mão seja quem está pensando tal alternativa. Como que você resolve um casamento? Pastor, seja mais claro. Seja você aquele que afirma uma aliança com temor ao Senhor. Senão, não vale a pena. Olha que interessante. Números capítulo 13, do versículo 21 ao 33, me permita ler todo esse texto. Nós ainda estamos no horário, eu tenho mais 7 minutos. Números
13, do 21 ao 33. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido destruído 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo que pendia, um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos, e aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Ao fim de 40 dias, voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Esses aqui são os famosos espias que foram enviados para entender o que era a terra prometida. Entender num termo de percepção, vão lá e olhem o que significa. E depois de olhar o que significa, retornam. Esses 12 homens foram escolhidos. O seguinte relatório que eles deram a Moisés é: entramos na terra a qual você nos confiou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, em sua missão. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. É interessante que a percepção deles foi negativa. Dos 12, 10 estavam convictos e o relatório estava pronto. Um relatório sobre um cenário daquilo que se entendia como a evidência prática da terra prometida. A terra prometida é o lugar onde Deus tem. E nós podemos sim aplicar isso nos níveis que vamos caminhar com o Senhor, entendendo que existe muito mais de Deus, que nós vamos descortinando conforme caminhamos, e nessa caminhada, literalmente, a revelação da palavra recebida da parte de Deus precisa ser interpretada. Repita comigo: interpretação. Também é um tipo de base de fé, irmão. Porque se não se tem uma interpretação acerca do que está acontecendo, pode-se fazer o oposto da missão que foi confiada. 10 espiões inflamaram o coração de uma nação inteira. Melhor 2 unidos do que 10 caminhando contra. Inúmeras frases só sobre esse texto. Então, maioria, pastor? Não sei o que significa maioria em relação ao assunto de Deus na vida de alguém. Se intimamente, profundamente, com todo o temor, com todo o rigor, com todo o cuidado, o zelo da sua caminhada de fé com o Senhor, ó, irmão, deixa eu falar. Você e Deus é maioria. Eu e Deus sou maioria. Agora, essa íntima relação com o Senhor jamais vai afetar a sua caminhada de fé, porque o temor do Senhor, do qual é o caminho, não pode ser uma arma de guerra contra você, porque não faz sentido. Todos eles haviam recebido a mesma palavra, mas somente 2 entenderam a responsabilidade que estava sobre ela. Agora olhe como a coisa piora. Pastor, a coisa piora? Piora. Vamos ler lá Deuteronômio, capítulo 1, do 19 ao 40. Quando você lê essa referência de números,
Agora nós vamos para Deuteronômio, tá? Do 1, do 19 ao 40. Coisa boa ministrar contigo, meu amigo. Olha que interessante. Quando nós lemos a referência de Números, o que antecede o texto no capítulo 13, Moisés está dizendo o seguinte: Deus mandou com que eu enviasse espias. Vamos escolhê-los. Agora em Deuteronômio há um conserto dessa palavra. Foi realmente Deus que mandou os espias? Foi realmente Deus que deu essa instrução? Preste atenção no que fala Moisés. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos para Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passamos por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barnea. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus. É o que Moisés está falando a eles. Vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe adiante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e não desanimem. É bem específico o que Moisés está falando, amém? Ele falou de espias. Agora olha o que continua dizendo o texto. Vocês todos vieram dizer-me, abre aspas, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Quem foi que disse para mandar espia? Foi Deus ou foi o povo? Aí Moisés fala, a sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês. Um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram à vara de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, queixando-se em suas tendas. Preste atenção, queixando-se aonde? Em suas... Irmãos, pense comigo. Se Deus habita em meio aos louvores, quem habita em meio a murmurações? A palavra de Deus é: vão e tome posse. Os acordos indicaram a Moisés um outro caminho. Esse outro caminho que foi indicado a Moisés não deu muito certo, porque a voz do povo nem sempre, ou não é a voz de Deus. Quando há esse queixar-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Da onde que Deus faz isso, irmão? Você acha que o Senhor em algum momento te pegou pela mão para te arrebentar no meio do nada, assim? Tipo, aquele dia era uma segunda-feira, Deus não gosta de segunda-feira, porque segunda tem que trabalhar. Aí às 8h15 da manhã, o cafezinho não deu muito certo, não tinha leite na geladeira, não tinha um pão fresquinho. Aí ele pegou a agenda do contato do iPhone dele e disse: quem que eu vou lascar hoje? Deixa eu ver. Vou no Ademir, hoje é a vez do Ademir. Vou pá, que não sei o que e tal, e pum, recebe algo ruim na sua vida. Você acha que Deus faz isso? Mas esse ambiente está dizendo que eles acharam que Deus estava fazendo isso. Que Deus foi lá no Egito e tirou eles do Egito, prometeu uma terra que não ia entregar, que era inviável deles entrarem, que era inviável deles chegarem, e quando chegaram naquele lugar, na terra, Deus disse: viu, eu trouxe vocês aqui só para vocês se arrebentarem. Esse era o coração de quem esperava algo no Senhor. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, e as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês, é Moisés que está falando: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor
ouviu o que vocês diziam, preste atenção, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se. Não, pastor, mas eu acredito no Jesus paz e amor. Jesus é hippie. Jesus é um maconheiro celestial. Jesus é tudo de bom, pastor. Ele é maravilhosinho, ele é tão queridinho, tão de boa, tal. Fica murmurando. Fica descaracterizando o que Deus está fazendo. Fica procurando no que o Senhor está fazendo motivos para desdenhar ou para diminuir a grandeza do que Ele faz ou da possibilidade de estar fazendo algo errado. Aqui há, da parte de Deus, um apontamento de não. Talvez por tantas coisas que já passaram, tantas coisas que já aconteceram, tantos movimentos que já surgiram, tantas etapas, tantas fases da vida, tanta gente errada que já passou pela sua vida. Você já parou para pensar que talvez o errado seja você? Eu penso nisso todo dia. Procurando entender na minha chatice, nas minhas falhas, nas minhas debilidades, nos meus problemas, ou talvez que todo mundo que passou pela minha vida estava certo e eu estava errado. O problema é se colocar nesse lugar e permanecer dele entendendo mesmo que você é errado em tudo. E mergulhar numa carência de aceitação absurda do inferno, entendendo que tem que suprir, nutrir, fazer a vontade de todo mundo, senão todo mundo vai embora. A maturidade tira a gente desse lugar. Por outro lado, nos confronta, nos modera, a fim de que o não de Deus na minha vida seja bem aceito. O não de Deus na minha vida precisa ser tão bem aceito assim como o sim. E o sim de Deus é: tem uma terra prometida, se move. Faz o que precisa fazer. O não de Deus é: não fez, não se moveu, não fez o que tinha que fazer, está fazendo o que não era para fazer, então não para você. Você sabe viver com sim, né? Ai, pastor, eu vi um sim de Deus na minha vida hoje. Quero ver você com a mesma sensibilidade dizer: ah, pastor, Deus me disse não. Foi tão bom, pastor, eu estava andando, eu dei com a cara na porta. Nossa, eu vi o Espírito de Deus vir na minha vida assim, o meu nariz estava quebrado, estava torto. Aí eu vi uma graça de Deus naquele não tão poderosa que eu fui para casa chorar e agradecer, pastor. É sério que você é assim? Modera o sim ou não como afirmação da presença de Deus. Talvez tenha um não de Deus bem grande na tua vida hoje, só para mudar a tua rota e tirar você de um eixo, de uma conformidade absurda que você tem em os seus desejos serem realizados. Quando o Senhor viu-se, disse não, Ele jurou: ninguém dessa geração má verá a boa obra que jurei aos seus antepassados. Está dizendo que é geracional. Está dizendo que você não posicionado pode esculhambar a tua geração inteira. A tua casa. Pode esculhambar as suas finanças. Pode esculhambar um monte de coisa que te diz respeito. Porque você entrou num lugar que não era para entrar. Ou deixou de entrar no lugar que era para entrar. O tempo está passando. Os dias são cada vez mais curtos, você sabe do que eu estou falando. Uma decisão sua pode fechar o caminho para você viver o que Deus tem na sua história. Oh, Senhor. Olha que interessante. Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele, aos seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse. Moisés está dizendo: eu me lasquei também. Você está lendo o mesmo texto que eu aqui, né? Moisés está dizendo: vocês me deram ideia, eu fui na de vocês. Aí foram os espias lá fazer nhaca.
Depois que fizeram o que não era para fazer, devolve tudo isso. Essa geração inteira não vai, inclusive eu que mandei. Mas os 2 que foram e eram obedientes e fizeram o que era para fazer, vão. Eu me dei mal, assim como vocês. Você também não entrará na terra, Moisés. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará em corágio. Tipo assim, tem coisas que você não vai viver. Porque você não se posicionou, ok? Escute o seu pastor. Não é uma profecia do descrédito na sua história. Mas não se posicionar tem consequência. Agora, Deus te pega na maturidade da sua fé e da sua caminhada de anos e diz, o fulano vai entrar. Você vai pegar ele pela mão e vai ensinar tudo que é necessário para que ele entre com qualidade e excelência. Você não vai mais conduzir lado a lado na mão, você vai conduzir um pouquinho pela mão e depois vai fazer assim, vai. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Olha que interessante. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, de qualquer jeito, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Aquilo que os maduros depreciavam segurando pela mão, são os que vão tomar posse do que o Senhor tem. Porque os maduros não quiseram. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela, mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, voltem para trás. Provérbios capítulo 14, versículo 8 diz, a sabedoria do homem, Provérbios 14, 8, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Consequência. Marcos capítulo 10, versículo 15. E eu encerro aqui. Digo a verdade. Você pode ler para mim aqui? Digo a verdade. Quem? Compreende a diferença de uma estação madura e da inocência? Profeticamente, o cumprimento do acesso ao que o Senhor tem carece um coração inocente. E não a estultícia da maturidade. Porque a maturidade às vezes faz tão mal para a igreja, quanto a inocência faz bem. E os maduros, que não vão viver o que é para viver, vão precisar ensinar os novos de jeito correto, de forma certa, a fim de que ninguém fique pelo caminho, por causa de decisões equivocadas. Irmãos, eu vou encerrar. As mentiras de Satanás no coração machucam mais do que chicotadas nas costas. Mentiras de Satanás são percepções equivocadas sobre o que a vida tem para você, sobre o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o que Ele disse. E essa é a melhor armadura de todos. Por favor, se coloque em pé.